e eu quero fazer essa live. Eu não sei se você chegou a ver a série Made, inclusive porque fala também sobre comportamento padrão familiar, escolhas repetidas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então eu achei muito rica, assim, pra gente avaliar psicologicamente, essa série é incrível. É claro que assim, pra quem não assistiu, eu vou dar uma situada pra vocês entenderem mais ou menos. Bom, eu sugiro que vocês assistam, por quê? Eu achei uma série muito bacana. É uma série curta, de 10 episódios, que conta a história de uma mulher, né, que já tem uma filha, inclusive, que sai de um relacionamento. Na verdade, a série toda é baseada na vida que ela tá construindo. Só que o que é interessante? Ela sai pela primeira vez de casa e quando ela sai, né, que ela consegue ir para um abrigo, que na verdade ela é convencida de que o caso dela se enquadrava nesse abrigo de violência doméstica, ela não acreditava que ela tinha direito a esse abrigo. Por quê? Porque ela não tinha sido agredida fisicamente. Na cabeça dela, a violência doméstica se caracterizava apenas pela violência física, né? Sobre o bater. E aí é muito legal porque, assim, tem muita gente que pensa isso, né? Muita gente acha que no relacionamento abusivo, ele só é abusivo se ele tem casos de violência física, de agressão física. E não é assim. Então, a série ela começa de uma forma que você vai tentando entender, assim, por que ela vai se enquadrando naquele quadro de violência, de abuso, e aí você entende que ela sofreu um abuso psicológico, onde nesse abuso tinha controle financeiro por parte do namorado dela, porque eu acho que eles não chegaram a casar, e aí ela se viu completamente isolada em um lugar onde ela morava no trailer desse namorado. Ela engravidou da filha, ela era uma excelente mãe, mas ela não tinha vida própria, ela não podia ter a própria vida. E ao longo da série vai mostrando, né, qual é a atitude, quais são as atitudes que ele toma para transformar essa relação numa relação abusiva. Ele primeiro, assim, trata-se de um rapaz que tem problemas de alcoolismo, né? Então ele trabalha como barman, né? Então imagina, um barman que tem problemas de alcoolismo, ele começa, só que ele apesar de nunca ter agredido fisicamente ela, ele agredia muito com palavras, né? Deixava ela se sentir realmente humilhada, ela se sentia muito a autoestima dela era baixa, ela não se cuidava de jeito nenhum, ela não podia, não trabalhava, e ele fazia de tudo para que ela dependesse dele. Tanto que ele gostava de jogar na cara dela que ele trabalhava, que ele pagava as contas, que ele trazia comida para dentro de casa, né? Só que ele não dava oportunidade dela trabalhar. Na falta de dinheiro, e era uma escassez de dinheiro mesmo, né? Ele ficava limitando o dinheiro que dava para ela. Ela inclusive chegou até perder o número de celular, ela não conseguia ligar para as pessoas porque ela não tinha como carregar, né? Era um celular pré-pago, ela não conseguia carregar, e ele chegou inclusive a dizer para ela que se ela quisesse dividiria o celular com ele. Só que quando ela sai de casa pela primeira vez, né, a gente não tem ciência de tudo isso que acontece. Ela simplesmente saiu no meio da noite com a filha dela e foi procurar ajuda, né? Pegou o carro, saiu e foi procurar ajuda. E ele, né, vendo a atitude que ela tinha tomado, resolveu entrar no AA, porque na verdade eles tinham tido uma briga mais calorosa, onde ele pegou e jogou, né, alguma coisa de vidro pra perto dela. Não bateu nela, mas foi uma forma de ameaça, né? Ela se sentiu intimidada. O próximo passo poderia ser sim uma agressão física,
né? Então, assim, é muito legal porque durante a série ele vai mostrando, né, algumas coisas, até a dificuldade que ela teve de se reerguer, porque a vida era muito complicada, muito difícil para ela. E o mais interessante, o Cleiton tá falando aqui, o interessante é que esse problema dele já veio da mãe dele. Sim, é isso que é muito interessante, que eu vou falar sobre esses aspectos, né, de padrão de comportamento familiar. O que deu pra perceber nessa série é que a mãe dele também era alcoólatra e ela tratava, né, tratava o filho também de uma forma muito opressora. Tudo que ele recebeu da mãe, ele estava de alguma forma replicando ali no relacionamento. E fora que ela também, né, o pai biológico dela, o pai dela, também tinha problema com álcool e parece que assim a escolha que ela fez foi totalmente focado na zona conhecida e de uma forma até inconsciente, porque ela foi ao longo da série, né, algumas descobertas são feitas e o pai dela também tinha, né, agredido a mãe, não só de forma psicológica, mas deu a entender também que física, a mãe quando ela era pequena. E aí, né, a cena se repete. Ela tem uma filha pequena que tá presenciando ali toda aquela situação de relacionamento abusivo, né, psicológico, ameaçador e de controle financeiro. Ela entra num buraco, numa depressão, tanto que ela fica um tempo sem reagir, né, somente acordando para cuidar da filha e dormia de novo, porque ela realmente não conseguia ver saída na situação dela, sendo que ela morava num lugar que era afastado de tudo, então era necessário ter um carro, ela tinha essa necessidade de ter um carro para poder sair dali. Então a primeira vez que ela saiu, que ela entendeu que ela se enquadrava, né, nesse caso de violência psicológica e que isso era assim um abuso, aí que ela aceitou que ela poderia ir para aquele abrigo, entendeu a situação e começou a correr atrás da vida dela, né? Lá nos Estados Unidos eles têm uma forma de, é como se fosse um suporte, né, para mulheres que são vítimas de violência doméstica. E aí ela tinha direito a ficar um determinado tempo lá para se reerguer, para procurar um emprego. E assim ela fez. Só que em cada situação que ela se colocava, era como se fosse muito difícil, né? Por que é tão difícil, às vezes, a mulher sair de um relacionamento assim? Principalmente se ela não tem trabalho, se ela não tem dinheiro, se ela não consegue ganhar próprio dinheiro. Porque a dificuldade no dia a dia, né, de você ver ali o quanto que você tem que ralar para conseguir alguma coisa, para conseguir sustentar a filha, para conseguir colocar a filha numa creche, para trabalhar sem poder depender de ninguém, porque ela não tinha com quem deixar a filha. A mãe dela tinha problema com alcoolismo também, era uma artista livre, né, que cada hora estava num lugar, e também tinha problemas de relacionamento, porque era uma pessoa que também tinha um padrão muito parecido de escolheu homens que não prestavam ou que se aproveitavam dela. Então, o que é muito interessante é você ver que assim, o padrão de comportamento familiar, ele vai se repetindo, né? Tanto do lado dela, que tem uma mãe que tem problema também com alcoolismo, com droga e tem uma vida diferente, até um padrão de escolha também diferente. No final, inclusive, dá a entender que a mãe tem problemas mesmo, né? Que tem problemas psiquiátricos. E ela acaba tendo que assumir um pouco dessa responsabilidade também. Só que é interessante ver como ela fez uma escolha tão parecida com a da mãe. A mãe, quando escolheu o pai dela, né, escolheu exatamente pelas mesmas, parece que tinham as mesmas características do marido dela, do namorado dela. Tanto que na série o namorado fica amigo do pai dela. E eles são muito parecidos porque eles frequentam o mesmo AA e eles estavam como se fosse padrinho um do outro, né? Se ajudando, se apadrinhando, ajudando para que um não tenha recaída em relação ao álcool. E assim, é uma história interessante porque
você vê que além do padrão de comportamento, você acaba escolhendo para sua vida a zona conhecida. Há também a dificuldade de você reconhecer que você está num relacionamento abusivo e a dificuldade de você seguir em frente e não ter uma recaída. Porque no caso dela, ela teve uma recaída. Depois que ela já estava lá no abrigo, ela já tinha conseguido o emprego dela, a vida dela estava se acertando, algumas coisas acontecem, ela acaba se deixando levar pela emoção, né? O namorado o tempo todo tentando voltar com ela, dizer que estava se tratando do problema de alcoolismo, que não ia mais fazer isso, que eles iam ser uma família de novo. E ela estava ainda certa de que não poderia realmente voltar para ele. Só que aí, uma ironia do destino, ela acaba sendo demitida, né? O nome da série é Maids, justamente porque ela vai para uma empresa que terceiriza os serviços domésticos, né? As diaristas. E ela é paga por hora. E aí, numa dessas, né, nesses revés da vida, ela acabou sendo demitida e ficou sem dinheiro. E nesse momento que ela ficou sem dinheiro, ela também acabou ficando sem casa por causa do namorado, que o namorado acabou invadindo ali a casa, que era a casa de duas mulheres que tinham cedido para ela, né, morar de uma forma muito mais barata, fazendo uma permuta. Ela cuidava do jardim e podia morar lá na casa. O namorado acabou invadindo a casa dessas duas mulheres, bêbado, e acabou fazendo com que ela fosse expulsa dessa casa. E aí ela acabou voltando pro trailer, né? Então, assim, nessa história toda, ele acabou convencendo ela de que frequentaria o AA, que tudo daria certo e que eles ficariam juntos. E o que aconteceu? Aí foi mostrando aos pouquinhos ela novamente caindo na relação abusiva. Uma porque ele começou a tratar ela de uma forma diferente, teve uma recaída na bebida, e aí ele começou a beber direto. Ela, vendo a situação dela, que ela não conseguia trabalhar, e quando ela teve uma oportunidade de ir para um emprego, de ir para um trabalho, ele pegou o carro que ela usava, que era emprestado de um amigo, devolveu para esse amigo, ou seja, ela não tinha mais como sair de lá sozinha, só através dele. O celular dela, que era pré-pago, ele não deu dinheiro para ela pagar os créditos e ela ficou sem celular. E no final das contas, ela já estava totalmente dependente financeiramente dele e não conseguia sair daquele lugar. Foi aí que ela entrou de novo naquele buraco, na depressão. E a válvula de escape dela era escrever. Ela gostava muito de escrever e ela escrevia muito bem, inclusive. Começou a escrever e entrar num mundo paralelo. Só que você via nitidamente que ela estava em depressão. E só cuidando da filha, que era a única coisa que ela realmente fazia e fazia muito bem. Até que ela resolve tomar uma atitude desesperada, sai com a roupa do corpo, junto com a filha, e vai andando, né? Sai andando até que ela consegue contactar uma pessoa que ajuda muito ela durante a série. Eu não vou ficar falando de detalhes, senão vocês vão achar sem graça de assistir depois. Mas é uma pessoa que acaba ajudando ela e levando ela direto pro abrigo novamente. E dessa vez ela conseguiu realmente não ter nenhuma recaída, porque ela entendeu que aquela situação não ia desaparecer, que ela não ia mudar, que ele jamais ia mudar com ela, que ele ia continuar sendo um viciado em álcool, e ele não, por mais que ele se esforçasse, ela não ia correr esse risco novamente, né? Então foi muito legal porque mostra a trajetória de vida dela conseguindo se reerguer. Ela resolveu tentar uma bolsa numa faculdade, já que ela escrevia muito bem. E no final, obviamente, tudo dá certo, ainda bem. Mas é uma história de muita luta, de muito sofrimento, de muitas coisas que poderiam fazê-la desistir, né? E voltar atrás. E ela não fez, ela conseguiu e foi em frente. Só que o que eu achei interessante, tá? A forma que ela teve, a vergonha que ela teve no início de ir para um abrigo de violência doméstica, porque ela não se sentia no direito de ir, porque ela não tinha apanhado. Só que lá ela conheceu uma menina que também era vítima de violência e ela falou que começava daquela forma. Primeiro você começa com abuso psicológico,
né? E o que é o abuso psicológico? Imagina que você tá num relacionamento onde o seu parceiro ou a sua parceira te critica o tempo todo, te coloca pra baixo, te coloca ali como dependente emocional, financeiro, controla as suas finanças para que você não tenha oportunidade e não tenha saída de alguma forma. Tudo que você faz não é bom o suficiente. E aí a pessoa ela vai começando a ficar com a autoestima baixa. Começa a controlar também as suas saídas, a roupa que você veste, né, a forma, os amigos que você tem. E você acaba vivendo ali no mundo da pessoa. E aí que você se sente totalmente sem saída, porque você vivendo naquele mundo, você não entende que você é capaz de criar um outro mundo. Então, ela era uma pessoa que não tinha muitos amigos, a família era totalmente desestruturada, a família dele também era desestruturada, e ele queria convencê-la de que eles eram feitos um pro outro. Duas pessoas com família desestruturada. Só que ela teve a sorte de não cair para nenhum tipo de vício. Ela era uma pessoa muito do bem. Só que ela era uma dependente emocional. E ela não se sentia capaz de muita coisa. Logo no início você vê que ela tem uma dificuldade, né, para se aceitar, para entender que ela era capaz de fazer melhor, de sair daquela situação. Eu até achei ela um pouco boba, né? Que às vezes a pessoa fica meio abobada mesmo, sem se sentir capaz, porque a autoestima dela já estava lá embaixo. Foi aí que ela começou, depois de um tempo ela começou a se arrumar, ela começou a trabalhar, ela começou a fazer as coisas por ela e pela filha, sempre colocando a filha em primeiro lugar. E ela entendeu que a filha não poderia crescer naquele ambiente, porque ela também havia crescido num ambiente muito semelhante. Então, sabe se é uma história real? Tô total por fora. Olha, Pedro, não sei se é uma história real, tá? O que eu sei é que é uma história que retrata uma realidade, uma grande realidade. Eu diria que assim, ela poderia ser baseada em várias histórias, porque acontece o tempo todo. Abuso psicológico, né? Abuso, controle financeiro, tudo isso acontece muito. A pessoa ela é muito criticada, ela se sente incapaz, isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, o que eu achei interessante, tá? Isso é o que eu tava falando do padrão de comportamento. Quando a gente cresce num ambiente onde a gente vê que as relações elas são disfuncionais, o ambiente que a gente conhece é aquele. Aquilo ali fica gravado no nosso subconsciente. E a escolha que a gente faz na nossa vida tende a ser muito parecida. Por quê? Porque é a zona que você conhece. Você se atrai pelo que você conhece. Porque o que você conhece, você sabe lidar. É como se o seu subconsciente dissesse assim, você sabe lidar com isso. Em uma situação nova, com alguém muito bacana, né, com um homem que realmente fosse uma pessoa maravilhosa na vida dela, ela não consegue nem se atrair. Ela não consegue nem achar interessante. Por quê? Porque é a zona desconhecida. O corpo dela não se atrai por aquela situação. Porque é uma zona que ela não conhece, apesar de ser uma zona muito melhor. Entendeu? Então, assim, isso é uma história que acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, ela teve a oportunidade, inclusive, de ficar com um rapaz que foi super bacana com ela, que ajudou, foi o cara que emprestou o carro pra ela. E ela não conseguia ficar com o cara. Ela não conseguia conceber a ideia de ter um novo relacionamento. Ela ainda estava presa àquela relação de abuso. Tudo que ele fazia por ela, ele fazia bastante coisa, ela não conseguia enxergar aquilo como realmente assim, alguém que gostasse dela, do jeito que ela era, daquele, né, com o perfil que ela tinha, ela não se sentia merecedora para ter aquele rapaz. E aí ela acabou não seguindo adiante com ele, não ficou com ele. E aí no decorrer da história ela vai entendendo que ela precisa realmente ela entende que ela precisa
focar nas coisas que ela tem que resolver, que ela tem que crescer para voltar para a faculdade, ela consegue lá um financiamento, ela troca de cidade e ainda assim se sentindo sempre responsável por ter que cuidar da mãe. Ela chegou a oferecer, né, a moradia dela, nova moradia, para que a mãe morasse junto. Só que a mãe era uma pessoa que era do mundo, né? As escolhas dela seriam escolhas que talvez se ela fosse morar realmente junto com a filha, não seria tão interessante assim, porque ela teria 2 filhas. Então, assim, ela se colocou num momento de autorresponsabilidade, onde ela era, assim, responsável pelas suas novas escolhas e ela começou a fazer ótimas escolhas, né? É claro que no meio do caminho ela encontrou pessoas maravilhosas que puderam ajudá-la também. Mas a gente fica pensando, e quando a gente não encontra ninguém que a gente consiga realmente essa ajuda? Como é que fica? Né? A pessoa ter que tirar força da onde? Para, além de sair de uma relação de abuso, ter que lidar com a realidade de cuidar da filha sozinha, sem ter nenhum suporte, de ter que ganhar aquele dinheiro suado, que ganhava por hora, se não trabalhasse não ganhava. Não é que nem aqui, né, que você tem um salário, se você faltar você continua ganhando o mesmo salário. Não, não era assim. Então, eu achei muito interessante a gente olhar por esse lado e entender o quanto é desafiador também para a pessoa que está dentro desse relacionamento conseguir sair sem uma estruturação. E o que eu achei interessante é que dentro desse grupo, desse abrigo de violência doméstica, tinha um grupo terapêutico, onde, como se fosse o AA, só que voltado para violência, para abuso, para relação abusiva. E ela fez parte daquele grupo, né? Inclusive trouxe ideias super interessantes para que fazer com que as pessoas olhassem para o lado bom que elas tinham na vida, do que elas podiam conquistar, né? E o que elas podiam fazer, as escolhas que elas poderiam fazer saindo dali. Então eu achei muito interessante. E aí, como que a gente quebra esses padrões de escolha, hein? Quando a gente como é que a gente aumenta esse senso de merecimento quando a gente já nasce numa família totalmente disfuncional e desestruturada, onde as escolhas são muito parecidas e você acaba se vendo ali repetindo o padrão? E quando você só escolhe pessoas que não são legais com você, que você de repente tem ali, você tá focada na escassez que aquela pessoa tá ali pra te oferecer. Como que você faz pra quebrar isso? Primeira coisa, tá? A gente precisa realmente olhar pra dentro. E quando eu falo de olhar pra dentro, de ter autoconhecimento, né? Às vezes a pessoa ela não vai ter essa clareza de fazer isso sozinha. Então a primeira coisa que eu falo é peça ajuda, faça terapia. Porque você com uma ajuda profissional, você vai conseguir ter essa clareza maior das coisas que aconteceram na sua vida, né? Que você está dentro de um padrão de comportamento, que as escolhas são muito parecidas e que você pode mudar suas escolhas daqui pra frente. Então a primeira coisa que eu falo é procure ajuda profissional. A terapia ela é muito importante. Ah, Dani, mas e se eu não tiver dinheiro para pagar a terapia? Olha, hoje em dia a gente tem várias opções, né? A gente sabe que tem faculdades que tem os CAPCs, né, de estudantes, né, de pessoas que estão se formando, que de alguma forma elas têm que estagiar, então elas podem estagiar, né, e atender quem não tem grana. Mas eu acredito que assim também é uma questão de prioridade. Às vezes a gente acha que a gente não tem grana e a gente tem. Se a gente colocar como prioridade na nossa vida, a gente realmente olhar para dentro, ter esse momento de autoconhecimento e saber que tudo vai melhorar daqui por diante, porque cada escolha nova que você faz, você consegue traçar um caminho diferente, né? Você começa a ver que sim, você tem e você pode, tá? Outra coisa é olhar pra dentro mesmo. É você fazer coisas que te agradem, coisas que você goste de fazer, descobrir quem você é. Quem é você? O que você gosta? Sabe? Às vezes a gente sai de um relacionamento, a gente acha que a gente gosta é o que o outro gostava. Então, assim, a gente tem que se descobrir, se redescobrir como pessoa, como mulher, como homem, né? Vocês têm que se redescobrir. Aumentar o senso de merecimento. Como é que a gente aumenta o senso de merecimento? Quando a gente aumenta a nossa autoestima.
quando a gente aumenta a nossa segurança, quando a gente cultiva esse processo de auto-amor. Então, quando a gente cultiva o auto-amor, quando a gente cultiva esse autoconhecimento, é quando a gente começa a aumentar o nosso senso de merecimento e a gente começa a entender que a gente pode fazer novas escolhas que não fazem parte da nossa zona conhecida, mas que vão fazer muito bem pra gente. Assistindo Maid, série muito pé no chão, mostra a trava da mulher. Sim, na verdade, assim, você vê que ela fica travada porque ela é muito insegura. Ela tem um senso de merecimento muito baixo. Então, assim, ela acaba entendendo, depois de um tempo, que ela merece mais, que ela merece realmente construir um futuro melhor para ela, fazer novas escolhas. Mas até ela chegar nesse ponto, ela já teve a recaída dela. Ela já voltou para a situação de abuso e, graças a Deus, ela conseguiu sair. Mas tem muitas mulheres que não conseguem sair, porque elas se tornam dependentes emocionais, né? Tem algumas que são dependentes financeiro, dependente porque não trabalham, porque não tem de onde tirar, sustentar a família, mas outras você vê que mesmo com dinheiro, às vezes até pagam pro homem as coisas e as contas e continuam na relação extremamente abusiva. E por que isso acontece? Porque são dependentes emocionais. E uma pessoa que é dependente emocional é uma pessoa insegura, que realmente precisa aumentar o seu senso de merecimento, aumentar, ter amor próprio, cultivar o auto-amor, melhorar essa questão da própria segurança, entender o valor que ela tem, se descobrir como mulher, como pessoa, como ser humano, para depois que ela estiver ali se amando completamente, entendendo exatamente o que ela merece, aí ela consegue fazer novas escolhas, porque ela não vai aceitar o mínimo, ela não vai aceitar a escassez. Ela vai, quando você se ama de verdade, você consegue identificar verdadeiramente o amor no outro. Então, isso é muito legal, né? E como é que a gente vai quebrar esses padrões? Primeiro, reconhecendo que eles existem. Você tem que reconhecer que ele existe. Às vezes você não consegue reconhecer porque sozinha você não consegue. Por que é tão importante o trabalho de um psicólogo, né? Por que o meu trabalho como psicóloga é um trabalho muito importante? Porque, às vezes, sozinha, você não consegue enxergar o que está acontecendo. Você acha que você é a pessoa mais azarada do mundo, que tem o dedo podre, que tudo acontece com você, mas você não entende que é você que faz isso. São as suas escolhas que te levam a isso. E quando a gente escolhe, nós somos autorresponsáveis. Se a gente está na M, significa que a gente escolheu estar na M. Se a gente está bem, feliz, a gente escolheu estar assim. Tudo na nossa vida são escolhas. E você pode fazer novas escolhas. Só que para isso você precisa estar preparado. Não adianta você sair de um relacionamento e achar que o próximo relacionamento vai ser maravilhoso, se você não está preparado e estruturado para isso. Por isso a importância realmente de você se descobrir, sabe? Por isso a importância de você realmente olhar para si, fazer com que esse amor surja de verdade. Porque se você não está acostumado a ter esse amor para você, você não vai reconhecer no outro. Você vai acabar lidando com pessoas que só te trazem escassez, que é a zona que você já conhece. Por isso que existe esse comportamento padrão. Por isso que a gente acaba repetindo. Porque é o que a gente conhece. Então vamos atrás do desconhecido? Vamos começar a se estruturar para poder realmente ser capaz de fazer novas escolhas? Porque quantas mulheres você já conhecem, ou homens também, que saíram de um relacionamento abusivo e entraram em outro? Muitas, muitas, muitas. O Gui tá falando aqui. E as mulheres que voltam ao seu relacionamento por achar que eram culpadas? É porque, na verdade, a culpa, ela vem da insegurança. E a insegurança, ela vem da autoestima baixa. Né? Autoestima baixa, senso de merecimento baixo. Então a pessoa não se sente capaz de ter um outro relacionamento e às vezes acha que aquilo ali é o normal. Então tem coisas que pra ela são aceitáveis. Só que quando ela entende que não é bem assim, quando ela realmente se estrutura pra isso, que ela enxerga que aquilo que ela estava vivendo não é uma coisa normal, é uma coisa ruim, aí que ela, já tomando consciência disso, ela começa a se trabalhar e a trabalhar essas novas escolhas.
E às vezes a pessoa ainda se atrai por gente ruim. Porque, como eu falei, parece que tudo que tá gravado no nosso subconsciente, o nosso corpo, o nosso corpo, ele se atrai, ele tem uma química com essas pessoas ainda. Mas é por isso que a gente tem que trabalhar tanto e é um processo. E um processo não é de uma hora para outra. As pessoas não têm paciência, muitas vezes, de trabalhar esse autoconhecimento. Então eu tô aqui para desvendar isso, destrinchar isso. Qual é o meu papel? Fazer você iluminar, pegar a lanterninha e mostrar para você os caminhos que existem e que você pode tomar esse novo caminho, essa nova escolha. Porque a sua vida tá do jeito que tá porque você escolheu, mas ela pode ficar muito melhor porque você também escolheu. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui pra vocês e aproveitar que eu tô aqui nessa live, né, falando sobre relacionamento abusivo e mostrando pra vocês que abuso psicológico, controle financeiro, essas críticas, né, dentro de um relacionamento, eles são muito nocivos. E isso sim é abuso, tá? É abuso sim. Você não precisa apanhar pra você ser vítima de uma violência doméstica. Basta você ser minada, criticada, humilhada, né, que você realmente sabe que você tá vivendo isso. Então, tenha muita atenção. Tem coisas que a gente normaliza muito e não é normal. Não é natural, tá? A gente vem de uma cultura ainda que o machismo ainda é muito enraizado, né? Mas a gente tem que quebrar isso. Vamos quebrar isso. Cada vez mais a gente tá quebrando esses padrões. Basta você quebrar o seu também para você fazer uma nova escolha. E aí eu queria aproveitar para chamar vocês, né? Primeiro que assim, quem tá assistindo no YouTube, eu quero que vocês curtam, compartilhem. Vamos ajudar a gente crescer esse canal. Se inscrevam nesse canal, porque esse canal é realmente assim, incrível para quem realmente precisa de uma ajuda, de um primeiro impacto para entender o que tá acontecendo consigo mesmo. Depois, procure ajuda profissional. Quem tem ainda tabu em relação a psicólogo, a terapia, vai quebrar rapidinho. Eu posso explicar como é que funciona. Quem quiser, tem lá no link da bio. Se vocês entrarem, tem lá o meu canal. Tem, né, o contato também pelo WhatsApp, para quem quiser marcar alguma consulta. E eu faço palestras também, então assim, quem tiver interesse em palestras também pode aproveitar e fazer isso. Quem é do YouTube, que não me segue ainda no Instagram, me siga lá no Instagram, Dani Catarina Psicóloga. E eu amei falar com vocês, eu espero estar aqui na próxima quinta-feira. Vou ver qual tema que eu vou sugerir, mas com certeza esse foi incrível. Se vocês não assistiram a série, assistam, tá? Vocês vão amar. Então, um beijo e até mais!